Sem o transcendente, tudo que consideramos importante não é de verdade importante, dizem os gurus conservadores. Praticamente a pergunta que se faz do senhor Matheus Benites é: por que a geração Z está sendo mais de direita e mais cristã que a geração anterior, que é a minha geração? Por quê? Primeiramente, estaria isso realmente acontecendo? Vamos ver o que ele diz aqui e se tratamos de entender juntamente com ele o que está acontecendo sobre a geração Z. Você já reparou num fenômeno curioso dessa década? Os jovens estão buscando realização, propósito, autoconhecimento nos coaches, em lei da atração, em e-books duvidosos sobre estoicismo, e em pouco tempo se entregando de corpo e alma ao cristianismo, ou em outros países, ao Islã. O que está acontecendo com a geração Z? Porque em pleno século XXI vemos um comeback tão intenso da religião entre jovens conectados, informados e teoricamente críticos. A resposta que especialistas costumam apontar, nem sempre sem interesses por trás, está em uma expressão que você provavelmente já ouviu: crise de significado, meaning crisis. O discurso é que há um vácuo existencial que muitos acreditam só poder ser preenchido por algo sobrenatural. So when you have essentially decline in religion, an increase in the secular nature of society, for most people, they need something to fill that void. We in the church have to do our very best to recover that sense of enchantment. Enchantment, in the way I use it, is simply the feeling that God is present and that everything has meaning, that there's ultimate transcendent meaning that we can know and relate to. Em outras palavras, sem Deus, a vida não tem sentido. Sem Deus, não existe moralidade objetiva. Sem o sobrenatural, sem o transcendente, tudo que consideramos importante não é de verdade importante, dizem os gurus conservadores. Mas atenção, aqui reside uma armadilha filosófica muito comum, uma falácia. A falácia da falsa dicotomia. Nesse caso específico, eu a denomino a falácia do significado transcendente. Ela diz que ou você encontra sentido na vida através de Deus, ou então está fadado ao niilismo, ao vazio, à angústia sem saída. Mas essa é uma dicotomia falsa. Cadê a prova de que somente com a existência de Deus pode haver ordem, conhecimento e moral no universo? Cadê a prova de que tais coisas não podem ser propriedades naturais e não sobrenaturais? E aí... Não é questão... Eu não acredito aqui que seja uma questão de prova. Ele colocou ali que jovens mais informados, mais críticos estão aderindo a isso. Eu acredito que isso tudo se deve justamente a essa falta de significado e também, assim, na minha geração, houve mais um desafio a isso que passavam nossos pais, da crença, do costume da igreja, tudo isso. Então, pela minha geração, houve de certa forma, um abandono disso, que os jovens estão retomando justamente porque esse mundo de agora, comparado com o mundo de quando eu era adolescente, é um mundo muito mais instável. Um mundo em que as certezas diminuíram a nível mundial. A gente tem novamente potências brigando para ver quem vai mandar no mundo. Antes era os Estados Unidos, então estava certo. O grande império, o grande país que manda em todo mundo é os Estados Unidos. Tá certo aí, já sabemos nosso lugar no mundo como país. Aqui sabemos que se você estudar, você vai conseguir um bom emprego e eu vou trabalhar o resto da vida ali. Tá certo, isso aí também estava certo, beleza. Vai casar ali, vai ter aquela pessoa vários filhos, tá certo também. Aí, quando chega na vez deles, o que acontece? O mundo tá instável. Trump brigando contra a China, Rússia invadindo a Ucrânia, e assim, vários problemas no mundo todo, até aqui na América do Sul, que coisa que fazia muito tempo que a gente não voltava a pensar em briga pelas fronteiras. O Maduro fala em vez em quando em invadir e tomar metade da Guiana, ou da Guiana, como alguns dizem, trazendo a instabilidade para um local que faz muito tempo que a gente não tem uma guerra por fronteira aqui na América do Sul. Mais de 100 anos, na verdade, né? A gente não tem uma guerra por fronteira. Mais de 100 anos não, tá? Menos, porque teve a guerra ali do Chile, Peru, Bolívia e tal. Então, essa instabilidade tá afetando e tá pegando os jovens em cheio. E outra coisa, o trabalho foi a certeza de que você vai estudar
e vai ter aquele mesmo trabalho, subindo o salário, pagando acima da inflação, conseguindo comprar uma casa, um carro, estruturar, coisa que para minha geração já é difícil, para a geração da anterior já estava certo, e para essa geração piorou, porque nem um trabalho certo tem mais, e ela não tem a garantia de que estudando vai ter certo o seu futuro. E por último, muitos desses jovens também estão sendo criados só pela mãe, sem a presença de um pai, de forma muitas vezes instável, pela avó, por um tio, sem uma família estruturada que dá um norte para esse jovem. Isso tudo faz com que, ao final, qual é o local onde ainda existe ordem, onde existe essa estabilidade, onde, apesar de tudo que acontece no mundo, está lá há 2000 anos fazendo a mesma coisa. Teve adaptações? Teve. Mas está lá há 2000 anos abrindo as portas todo domingo e explicando que existe um mundo melhor além disso e que pode dar uma ordem a esse mundo que você está nesse caos. É a igreja. Primeiramente a igreja católica e depois as várias versões de igreja cristãs que temos espalhadas no Brasil. Eu acredito que são esses os fatores que levam realmente o jovem a dizer assim, beleza, entendi, vivo num mundo em caos, um mundo que os mais velhos diziam que era de certa forma que não existe mais, eu vou buscar a estabilidade em um certo local. Mas mesmo assim, eu ainda não tenho certeza se isso aqui chega à metade dos jovens. Teria que ver alguma pesquisa sobre isso, porque para mim ainda não parece que essa busca por esse ordenamento, essa estabilidade atinge a metade deles. Mas isso aí é uma evidência empírica, algo que eu percebo, não constatado através de realmente pesquisa. Gostaria de saber se isso corresponde à metade. Mas que existe uma busca muito maior, existe por esse ordenamento social que a igreja dá. Isto o que eu defendo, mas você nem precisa concordar comigo. Mesmo que não fosse o caso, e a não existência de Deus implicasse na não existência de uma moral objetiva, ainda assim seres humanos poderiam fundamentar a sociedade, as leis e a moral na razão, um projeto que os iluministas levaram a cabo e que resultou... Entendo que ele propõe aqui a outra forma de conseguir esse ordenamento do mundo. A questão é, que organizações existem no mundo dizendo, eu tenho uma resposta para você de forma organizada e repetindo isso ao longo dos séculos? Não temos. E devido não ter isso não passa a confiabilidade e a certeza para o jovem que está buscando uma estabilidade. A única organização que faz isso é a igreja. Resultou em inúmeros avanços em termos de direitos humanos e bem-estar social. Infelizmente, a falácia do significado transcendente tem sido vendida e com muito sucesso por figuras como Jordan Peterson no exterior e por igrejas neopentecostais no Brasil e em outros países do sul global. Nestes países que são mais pobres... E eu não diria só igrejas pentecostais, tá? Eu diria eu diria a própria igreja católica que está em crescimento nos Estados Unidos, em crescimento na África e a parte conservadora em crescimento no Brasil. Não católico de IBGE, que foi batizado lá e nunca mais apareceu. Senão, esse católico que muitas vezes era o de IBGE, tornando-se o católico conservador, fundamentalista e servindo a religião como seu norte em tudo, realmente. Esse aí está em crescimento. O único local que eu diria que isso não está em crescimento é na Europa, mas eu acho que nem os evangélicos estão em crescimento na Europa. Talvez só o Islã. Pobres, a desigualdade social, a baixa escolaridade de muitas pessoas e a falta de perspectivas fortalecem o sentimento de crise e imunem a retórica de gurus conservadores. Os jovens solitários, distraídos e viciados em internet começam com perguntas legítimas sobre sofrimento, propósito, responsabilidade e acabam sendo empurrados para uma resposta religiosa que parece ser a única opção que lhes dão. No terceiro mundo, onde a desigualdade e a pobreza geram um cenário contínuo de dor e desesperança, esse discurso encontra um terreno fértil. A promessa de um significado superior, uma vida com propósito, mesmo que ilusória, torna-se irresistível. Eu não diria só no terceiro mundo, eu diria que Estados Unidos pode se incluir nisso daqui também. Já realmente, Europa, não vejo esse fenômeno acontecendo.
Posso estar errado, mas não me parece que por lá isso acontece com força. Mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Graças a Deus, irmãos, amém? Confesso que eu tô me sentindo meio coach aqui, sabe? Cara, é interessante, porque o Nicolas ele vai representar justamente essa estabilidade e essa nova geração aonde ela quer chegar. Interessante, né? Essa nova geração que está buscando por essa ordem. Por isso que eu digo que não é, para mim não chega a 50%, mas que ele representa essa parte, representa. Ó, tá, pesquisas indicam que no norte global o índice de adesão ao cristianismo entre os jovens é maior entre os homens. Sim. Tá, isso seria nos Estados Unidos. Na Europa também? But what's up with young men, not young women? Ah, aqui, ó. Gêneros americanos. É nos Estados Unidos. Being more attracted to Christianity. So, first of all, this idea that young men are converting to Christianity en masse is not backed up by any statistic I can find. Clickbait articles Tá. Então, que a maioria dos jovens está se convertendo não tem apoio estatístico lá. from the New York Post have published this idea, but one denomination with only a couple 100,000 members in the US, growing by maybe even double-digit percentage points, does not actually demonstrate a particularly large trend. What we do know is that Gen Z men are more religiously affiliated, particularly with Christianity, than Gen Z women. Are they converting? Are they just Ah, então, tem mais homens da geração Z buscando essa ordem no cristianismo do que mulheres. sticking to their family's religion more? We're not sure. It actually could be both. If this article in the New York Times is any indication, young women are less interested in the church because they feel it harbors prejudicial attitudes against minorities. However, they still score higher than men on measures of spirituality and attachment to God, suggesting that they are not necessarily abandoning their internal beliefs. Young men, meanwhile, are attracted to the church because, as one campus minister puts it, Christianity is perceived as one institution that isn't initially and formally skeptical of them as a class. Vídeos e plataformas com documentários de fontes e informações duvidosas, como o Brasil Paralelo, contribuem, junto com grupos do WhatsApp que espalham fake news, para asseverar este problema. Mas será que essa é a única saída? Será que só existe sentido se vier do sobrenatural? Não, acredito que não. O problema é que instituições têm isso tão claro e de tão fácil acesso. Porque não precisa um grande conhecimento para tu ir ali na igreja e rezar. É bem mais simples, só vai, entra lá e aí aos poucos você vai absorvendo todas as doutrinas e esse ordenamento do mundo apresentado ali. Agora, que outra instituição, sem utilizar o sobrenatural, faz isso? Não. É aqui que o pensamento filosófico entra como antídoto. Mas antes de tudo, devemos nos perguntar o que é a filosofia e como ela se difere da religião. No diálogo Eu Te Demo, Platão apresenta a filosofia como o uso do conhecimento a serviço da humanidade. Afinal, de que adianta saber transformar pedras em ouro se não soubéssemos o que fazer com esse ouro? Ou que utilidade teria uma ciência capaz de tornar alguém imortal se essa pessoa não soubesse viver com sabedoria a própria imortalidade? O valor do saber está no seu bom uso e não apenas no seu poder. Eu já penso ligeiramente diferente, eu não penso que algo precisa ser útil para ter esse valor elevado. A filosofia pode muito bem ser o saber, ou ciência no sentido amplo, não no sentido estrito, de scientia, o sentido amplo que vem do latim, que é menos útil, digamos assim, comparado às ciências naturais, às ciências empíricas. Entretanto, ela é a mãe desses saberes, e justamente por ser menos útil, por ser mais gratuita, ela permite contemplar e tomar o conhecimento como algo valoroso em si mesmo. Vimos a definição de Platão. Já segundo René Descartes, a filosofia é a busca pela sabedoria, entendida não apenas como prudência no agir, mas como conhecimento completo de tudo aquilo que o ser humano pode compreender. Esse saber deve servir tanto para orientar a vida, quanto para cuidar da saúde e criar as diversas formas de arte e técnica.
Thomas Hobbes, o pensador inglês, via a filosofia como conhecimento causal e a utilização desse conhecimento em benefício da humanidade. Já para o alemão Immanuel Kant, o conceito de filosofia que interessa necessariamente a todos os humanos é o de ciência da relação do conhecimento, a finalidade essencial da razão humana. O que perpassa todas essas definições, e nós poderíamos ver outras, é o bom uso, é a busca pelo conhecimento e o bom uso desse conhecimento a serviço da humanidade, a serviço da sociedade. O que podemos estender, em termos contemporâneos, para outras espécies também. Nós dispomos de 25 séculos de filósofos brilhantes que contribuíram para este projeto, moldando o mundo de hoje, separando sua busca de propósito do domínio da religião. Mesmo Olha aqui que interessante, ele falou 25 séculos, é isso mesmo. Desde ali, podemos dizer, desde Sócrates até hoje em dia, tem uma vasta tradição filosófica criada, pensada desde lá, racionalmente, de entendimento do mundo, da vida e tudo mais. Porém, qual é a instituição que tem isso bem claro? Que está toda semana, às vezes 2, 3, 4 dias por semana, abrindo suas portas e dizendo, vem cá que eu vou te explicar o que pensavam esses filósofos e como isso resulta na sua vida, como isso dá resultado na sua vida para que você possa dar um melhor andamento para ela e também se localizar, se entender diante desse caos, diante da forma em que você se encontra nessa sociedade em crise. Não tem. Explicando uma instituição que faça isso, explicando de forma simples. Tem essas duas coisas. Além de ter essa instituição, teria que ser de forma simples e atraente. Em contraposição, as religiões cristãs fazem isso 4, 3, até 5, 7 vezes por semana, explicando isso de forma simples e atrativa para todos. Aí está a contraposição. Por que que estão indo para busca de um ordenamento cristão e não buscando outra coisa? E a busca que foi colocado ali na extrema direita estaria do mesmo sentido. Ali tem uma ordem, aqui não. Pensadores religiosos acreditavam e acreditam que é fundamental separar as coisas. Buscando autoconhecimento, sentido e moralidade através da filosofia, você não cai em armadilhas de ser manipulado e preserva o pensamento crítico, do qual o caminho religioso, em maior medida, carece. Mesmo que uma pessoa religiosa seja crítica, há dogmas fundamentais que ela não pode questionar sem colocar a base da sua fé em risco. Por exemplo, a crença em um Deus único e pessoal, a ideia de uma alma imortal, a existência de um juízo final ou recompensa pós-morte, a autoridade inquestionável de escrituras sagradas, a ideia de que a moralidade depende da vontade divina. Esses elementos não estão abertos à revisão racional. Mesmo que um ou outro desses elementos esteja aberto em uma religião particular, essa religião particular não vai estar aberta para rever os outros elementos, que não são esses. Onde o questionamento é forçado a parar, o pensamento morre. Já na filosofia é o contrário. Você fica estagnado se para de pensar. O pensamento crítico é um motor vital da filosofia, e o filósofo está sempre aberto a mudar de visão, ser uma metamorfose ambulante e experimentar diferentes caminhos. Não precisamos de dogmas para ter propósito. A geração Z não está errada em buscar sentido, mas talvez esteja sendo condicionada a olhar para o lugar errado. Em vez disso, você pode buscar basear as suas crenças em evidências com as mais diversas áreas das ciências naturais, estudar as conquistas do secularismo, buscar orientação na filosofia e reconhecer que o sentido da vida pode emergir da própria vida. Compreender, conforme Aristóteles já dizia, que a virtude, a realização e o florescimento humano não precisam de fé, precisam de razão, caráter e reflexão. Não se contente em crer, ouse saber. Eu vou deixar na descrição. Você queria dizer, ouse duvidar. Assim como no primeiro comentário fixado, 10 livros que eu considero muito bons para mudar a sua vida com a filosofia, proporcionando autonomia, conhecimento e sentido. A vida concreta, pensada com lucidez e vivida com ética, já pode ser tudo o que precisamos. Bastante interessante o vídeo aqui do senhor Matheus Benites. Vamos ver os livros que ele deixou aqui na descrição. Olha aqui. Apologia de Sócrates, O Banquete, Ética a Nicômaco, Meditações, Discurso do Método, sobre a tolerância, Resposta às perguntas, O que é esclarecimento, Crepúsculo dos Ídolos. Isso aqui eu acho que é de Nietzsche, né? Os 100 argumentos mais importantes da filosofia, Iniciação à História da Filosofia,
Aqui, livros recomendados para mudar de vida, filosofia da religião, 100 argumentos mais importantes da religião, introdução à lógica, resposta à pergunta, o que é esclarecimento, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, porque a evolução é uma verdade, delírio. Deus um delírio? Isso aqui é do... O que é o nome do Dawkins, Richard Dawkins. Já li isso aqui? Já li alguns tantos aqui. O livro dos milagres, Sapiens. Esse aqui é do historiador judeu, como que era o nome dele? Oxi, não me lembro o nome dele aqui agora. História Natural da Religião, aqui Ser Ateu. Tá, meus livros, Porque Não Creio. Livro físico, livro digital, Ser Ateu, Indesejáveis, Contos Pandêmicos e tudo isso. E aí no primeiro comentário tá aqui. Tá. Sei os mesmos que estão ali em cima. É interessante o livro dele, só que, assim, beleza. A resposta é: leiam livros, aprendam filosofia e não precisarão de religião. É difícil. Não, isso aí não vai contentar o jovem. Tá. Eu tenho toda aquela atração ali dizendo que tem um propósito, que foi criado por Deus e que você tem uma missão nesse mundo e que você é uma parte dele fazendo uma missão nesse mundo. Vou trocar tudo isso, que me dá uma estabilidade que tem isso dizendo há 2000 anos, por algo que está há 2.500 anos, tentando explicar isso daí tudo, mas que assim, tem que ler todos esses livros aí para adquirir tudo isso. É isso que vai dizer o jovem. Vou ler 20 livros aí, eu vou ter uma noção. Não, ali já tá, é só ir ali, entra nas portas e aí você já começa a receber aquilo ali. Em contraposição, agora eu vou ler os livros para ter uma noção e me apegar a algo que me ajude a entender o mundo e ir adiante em meio a esse caos. Eu acho que é aí onde o ceticismo, a descrença sempre perde para a crença. É difícil, né? E falo isso a partir de uma visão de alguém que nesse momento se considera agnóstico. Mas acredito que o jovem não vai optar por esse caminho, e senão para a crença que é muito mais simples de entrar, de absorver e também, obviamente, te dá essa noção de ordem e estabilidade muito mais rapidamente do que qualquer uma dessas outras opções, ou do que, melhor dizendo, do que a opção filosófica. Deixe aí nos comentários o que você acha. Sou o professor Gessé Santiago e aqui tratamos de entender tudo o que está acontecendo no mundo juntamente com você.